Olá, meu amado irmão e irmã, está começando mais um Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. É sempre bom ter a sua companhia, lembrando que nós estamos ao vivo na web rádio, que você pode acessar no www.pibfortaleza.org.br. Este programa está ao ar no domingo, às 10 horas da manhã, mas você pode ver as reprises neste canal de forma livre, vai entrando no ar uma atrás da outra e assim você pode ser ricamente edificado. E esse programa vai ao ar de forma visual no YouTube todas as quintas-feiras e você é nosso convidado para continuarmos juntos estudando a palavra do Senhor. E hoje iremos dar continuidade a um bate-papo que começou semana passada com a nossa querida irmã Darlene Sorensen. É uma alegria tê-la novamente aqui conosco. Ela que começou a partilhar sobre as mulheres improváveis, mulheres que eram coadjuvantes e viraram então protagonistas. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, pastor. Obrigada, meu irmão, minha irmã que estão conosco. Vamos hoje realmente dar continuidade a esse estudo. São muitos exemplos que a Bíblia traz dessas mulheres que aparentemente estavam ali naquele papel mais secundário, mais coadjuvante, sem fala, e de repente Deus permite que elas assumam o protagonismo. Lembrando que esse protagonismo, não no sentido, o maior protagonismo é do Senhor. A glória e a honra é do Senhor. Mas em algum momento elas tiveram que assumir, que ter coragem, que ter ousadia, confiando na ação de Deus. Se permitir ser usada. Se permitir ser usada. Pelo Senhor. Exatamente. Então, são exemplos que, se nós fôssemos falar de cada uma delas, eu tenho certeza que seria uma série para o ano todo. É verdade. Mas então a gente selecionou algumas aqui para trazer para vocês. Muito bem, eu queria começar relembrando aquelas que a gente já citou aqui na semana passada, que a gente já estudou, uma lista de mulheres valorosas, por favor. Pois não, nós estudamos 11 mulheres. Começamos com Sifrá e Puá, as parteiras que estão lá em Êxodo. Passamos para as 5 filhas de Zelofeade, no livro de Números. Depois entramos no livro de Juízes, com Axa, Jael, a mulher e a pedra de moinho, e concluímos no nosso bate-papo passado com a filha de Jefté. Quem teve oportunidade de ouvir, eu não sei se já foi aprofundar mais algum estudo, se surgiu alguma dúvida, qualquer coisa, depois nós estamos à disposição para esclarecer qualquer ponto que tenha ficado. Que a nossa audiência possa ficar sempre tranquila. Toda vez que tiver dúvida, não deixe de comentar, mandar sua mensagem. Principalmente aqueles que estão no YouTube, fica sempre mais fácil deixar o comentário. Mas você que está nos acompanhando pela nossa web rádio, logo mais ao término do programa, falaremos o número do nosso WhatsApp para você manter um bate-papo conosco, mesmo quando nós não estivermos no ar, tá bom? Dito isso, de todas essas mulheres que a gente já aprendeu lições preciosas, eu sei que a lista é grande e eu sei que você refletiu, meditou sobre muitas delas e selecionou aquelas que seriam as mais adequadas para o dia de hoje, mas eu não queria deixar nenhuma de fora. E pensando nisso, queria que você recitasse para a nossa audiência quem são essas mulheres que tomaram esse lugar de protagonismo, quais são os nomes que você tem aí anotado para que o pessoal já possa conhecer um pouquinho delas. De repente o pessoal tem um interesse e começa a ler esse texto. A mulher de Manoá, por exemplo, Zeruia, a mulher de Tecoa ou a Tecoíta, a viúva de Sarepta, a mulher sunamita. Essas estão no Antigo Testamento. Certo, perfeito. pastor? Nós aí, passando para o Novo Testamento, nós temos a mulher cananeia, temos Ana, a viúva, nós temos Febe, que está lá em Romanos, nós temos Lloyd, aqui nós passamos por Mateus, por Marcos, por Lucas, por Atos, por Romanos, por Timóteo. Então a gente vê que realmente está bem diversificado, né? Não há uma concentração, não, ficaram no Antigo Testamento. Não, verdade. Elas migraram, essas mulheres, também para o Novo Testamento. Deus continua dando esse lugar de protagonismo, né? Então eu confesso aqui, quero confessar a vocês que para mim foi muito difícil selecionar quais dessas a gente iria trazer hoje para vocês. Mas a seleção não foi minha,
A seleção foi do Espírito Santo, do Senhor, Amém. que vai mostrando quais aquelas que são mais impactantes no momento para a gente trazer. Certo, pastor? Podemos então começar? Amém. Eu quero conhecer então quem são as mulheres que você preparou para hoje. Eu vi que do Antigo Testamento, algumas você já não citou propositalmente, porque eu acredito que a gente vai estudar agora, né? Exatamente. E eu sei que também temos algumas mulheres do Novo Testamento que a gente vai ter um foco especial. Qual é a primeira delas do dia de hoje? Nós selecionamos 7 mulheres. Perfeito. Tá? Começando com Raabe, Ruth, perfeito. Ana, mãe do profeta Samuel, a serva de Naamã, muito bom, a mulher do fluxo de sangue, Maria, mãe de Jesus e Maria Madalena. Amém. É um grande time de mulheres. grande Com time. certeza Deus ministrará o nosso coração a partir da vida delas, da instrumentalidade delas. Eu queria então que você Vamos começasse a nos contar aí a história da primeira. Eu queria lembrar a vocês que estão conosco que aqui a gente vai bater um papo, vai trazer algumas reflexões, mas é importante que aquele que lhe despertar mais, que lhe tocar mais o coração, você aprofunde esse estudo em casa. Amém. Você vá à Bíblia, você procure algum livro que fale daquela mulher e você procure realmente se aprofundar e usar aquele exemplo para a sua vida. Amém. Amém. Então vamos começar com Raabe. A história de Raabe está no livro de Josué, capítulo 2, versículos 1 a 11. E se nós pudéssemos colocar um novo título, eu colocaria: Deus usa a quem muitos rejeitam, né? Então, Raabe era uma mulher cananeia que morava na cidade de Jericó, em cima do muro. A casa dela era em cima do muro de Jericó. E ela escondeu os espiões israelitas, que foram lá olhar como é que era a cidade, para que a cidade pudesse ser atacada, né? E os ajudou a conquistar a cidade, né? Isso. Então, aquela história de que ela esconde, o rei manda perguntar onde é que estão os homens que dormiram na sua casa. Não, eles já foram por tal caminho, um caminho diferente, que deu tempo para que os espias voltassem, né? Isso. Mas ela fez esse ato de coragem. Ela foi também inteligente, porque ela pediu para que ela e sua família fossem poupados, né, de serem mortos. Ela sabia que era isso que iria acontecer, de serem destruídos, né? E assim, Josué cumpriu a palavra, toda a cidade foi destruída e Raabe e sua família foram poupados. Inclusive, ela casou-se com o israelita Salmão e entrou para a linhagem do Salvador. Ou seja, Raabe, a prostituta, faz parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha só que história interessante. Que maravilha, né, pastor? Uma mulher que por muitos foi desprezada, rejeitada, que carregava um estigma por conta da forma que ela conduzia a sua vida. Era uma mulher estigmatizada por conta da prostituição. Talvez ela fosse a menos provável de livrar a família dela de qualquer circunstância. Certamente seria a última a ser lembrada. E Deus vai lá, usa justamente essa mulher tão machucada da vida para ser aquela que traria salvação para sua casa, para sua família, e seria adotada nesta linhagem de Cristo Jesus mais à frente, né? Ela foi muito corajosa, porque você entregar, né? Ela poderia tanto entregar os espias e se dar bem com a nação que ela fazia parte, de Jericó, mas ela opta por outro caminho, porque ela ouviu falar sobre os feitos do Senhor. Exatamente. Ela sabia que não tinha como lutar contra o Senhor, ela se rende e ela faz um acordo. A grande sacada dela foi fazer esse acordo, né? O texto nos fala que ela amarrava então uma fita naquela janela para que ficasse marcado que aquela casa com aquela fita não poderia... escarlate, exatamente, né? Que nos remete ao sangue de Cristo. Exato, é uma figura, né, da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar muitos símbolos assim no Antigo Testamento, né? Então veja, quer dizer, mesmo não tendo uma boa reputação, né, era uma prostituta, ela vivia cercada por uma cultura pagã. O que ela fez que salvou sua vida e a vida da sua família? Como o senhor falou, ela reconheceu o poder de Deus, do Deus de Israel. E aí ela se permitiu ser usada por ele. Isso. Então, como muda completamente a nossa vida quando nós reconhecemos o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas? Quando nós nos rendemos a Ele
toda uma vida, a sua e a da sua família, podem ser completamente transformadas. Amém, amém. É verdade. Veja, ela foi destacada, inclusive, pastor, no Novo Testamento como um exemplo de fé. Está lá em Hebreus 11:31. E foi destacada também como exemplo de fé e obras. Obras está lá em Tiago 2:25, né? Sendo uma das poucas mulheres citadas na galeria dos heróis da fé. Queria que você falasse um pouquinho, né? O que é essa galeria dos heróis da fé? O livro de Hebreus, no capítulo 11, vai nos explicar o que é fé, e lá ele vai narrar todo o processo de fé na comunidade israelita e agora na comunidade cristã. Vai mostrando como essa fé foi passada de geração em geração e como ela realmente é o penhor desta nossa salvação. Nós só encontramos salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então ele vai apontando que desde os primórdios, Abraão e cada um dos patriarcas, eles fizeram grandes feitos e se permitiram ser usados por Deus pela fé que tinha. E Raabe faz parte deste momento da galeria dos heróis da fé, justamente por ser essa heroína, a mulher que manifestou a fé em Deus. E olha que era um Deus estrangeiro, não era o Deus da sua comunidade. Mas quando ela ouve falar sobre os feitos de Deus, ela viu que não nutre esse Deus e ela se permite fazer parte desse cenário, assumindo esse protagonismo. Então, quer dizer, a gente vê que Deus não define uma pessoa pelo seu passado. Isso. Deus sempre chega, meu irmão, minha irmã, com novidade de vida. Amém. Né? É isso mesmo. Tudo se faz novo, né? É verdade. É isso que o que passou, passou e tudo se faz novo, né? Então ele honra quem age pela fé e transforma. No caso aqui de Raabe, ele transformou rejeição em propósito. Aleluia. É isso mesmo. E agora podemos passar para a outra? Vamos lá, quero Pastor, ainda saber. quer dizer... Então, qual é a próxima mulher que você trouxe aí pra gente? Agora nós vamos conhecer mais um pouquinho de Ana, mãe do profeta Samuel. Está registrado lá em 1 Samuel 1 e no 2, versículo 11. Né? Deus, pastor, ele realiza os seus planos por meio das orações do seu povo. Né? Que é isso que a gente vai ver aqui, o que aconteceu com Ana. Samuel 1, de 1 a 28, a gente vê uma Ana angustiada pela esterilidade. Ela era casada com Elcana, que tinha uma outra esposa também, Penina. Enquanto Penina gerava um filho atrás do outro, Ana sofria numa cultura em que o valor da mulher era dado pela sua capacidade de dar filhos aos seus maridos, de preferência filhos homens, né? Contavam, o peso era maior. E ela se via então angustiada, se via envergonhada publicamente por aquela incapacidade de dar filhos ao seu marido. E ela orava, e ela orava, e ela orava, e cada vez mais Penina a afrontava, e ela ia orando, porque Penina fazia questão, acho que a cada gravidez, de passar na frente dela com aquela sua barriga, dizendo, olha, eu estou gerando, e você? Né? Então aquilo devia machucar muito, devia doer muito, devia ser uma coisa muito difícil, ela devia viver realmente muito angustiada. Mas ela não deixava de orar, ela não deixava de pedir. Até em que houve aquele episódio em que ela foi orar no tabernáculo. E ela fez uma oração, meus irmãos, tão sentida, que o juiz Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Porque as palavras estavam embargadas pela emoção. Isso. Eu acho que todos nós já passamos por momentos em que a gente está soluçando, está chorando, e nem você entende o que você está dizendo. Mas ainda bem que Deus ouve, que Deus entende, e que hoje nós temos o Espírito Santo para interceder por nós. Quando às vezes as palavras nem saem, ou saem todas trôpegas, embaralhadas, né? Então o que ela fez ali naquele momento? Ela derramou sua alma diante do Senhor, né? E a dor não a afastou de Deus. Às vezes a gente é tentado a, no momento de dor, achar que está abandonado, que Deus permitiu aquela dor e a gente se afasta. Não! Aí é que a gente tem que se aproximar de Deus. Aí é que a gente tem que se derramar diante dele, que depender completamente da sua bondade e da sua misericórdia. Então, quando tiver um problema muito sério, quando tiver uma dor, quando tiver uma angústia, não se afastem do Senhor. Se acheguem a Ele. Busquem a Ele, busquem de todo o coração, que Ele não desampara. Ele nunca desampara, né? Quem o busca, não é isso, pastor? É verdade. Bem, mas feito isso, o que aconteceu? O nascimento de Samuel.
um dos maiores profetas de Israel. Então, começa o capítulo 2, que vai de 1 a 11, tem o cântico de louvor a Ana. E o que ela entende? Ela entrega Samuel a serviço do Senhor. Ela fez um voto, Isso. dizendo que se ele desse aquele filho, que tirasse daquela situação de vergonha, ela ofereceria aquele filho a Deus. Como a gente já viu, não era oferecer no sentido do sacrifício, Isso. que era feito nas culturas pagãs, mas era no sentido de uma vida consagrada, separada, dedicada totalmente Isso. ao serviço do Senhor. Veja aqui que ela mudou o foco. Ela mudou o foco do ego, eu quero ser mãe, para um propósito. Eu quero te ofertar um filho. E aí Deus atendeu. Amém. Né? Houve essa mudança sutil. E realmente, passado aquele período de amamentação e tudo, ela foi lá e entregou o seu filho. Não deve ter sido também fácil. Uma mulher que passou a vida chorando, angustiada, porque não conseguia gerar um filho para o seu marido. Consegue e mantém a palavra. Então, é muito importante, quando a gente fizer um voto a Deus, cumprir. Sim. Né? O ideal é que a gente não faça O ideal voto, é que não faça. mas se fez, que cumpra. Exatamente, né? Aí o que acontece depois disso, lá no capítulo 2, lá no versículo 21, a gente tem informação que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então, Deus superabundou em graça. É isso né? mesmo. Ela teve o filho que entregou ao Senhor. Ele disse, agora eu vou lhe dar filhos que fiquem com você. Né? Então, eu acho assim, fantástico essa entrega de Ana. Perfeito. Né? Muito, muito boa, assim, um exemplo. A história de Ana é uma história muito impactante, porque ela mexe muito com esse aspecto da missão natural da mulher, confiada pelo próprio Deus. Sim. E nós sabemos que, por diversas razões, às vezes a gente acaba não tendo filhos, Sim. né? Por mais que a gente entenda que filhos são heranças do Senhor, entendemos que Ele concede ele nesse cenário de bênção, mas muitas pessoas, por diversas razões, acabam não tendo. Mas o que mais pegava era o fato de ela ter alguém constantemente importunando Sim. ela, acusando. Passando a vergonha Isso. na frente dela, né? E ainda colocando como se ela, de alguma maneira, não fosse enxergada pelo próprio Deus. Sim. Como se ela fosse amaldiçoada pelo Senhor, pelo fato de não gerar filhos. Hoje a gente entende que não estava em jogo esse tipo de coisa. Isso. Mas havia muito esse pensamento naquela época. E, entendendo dessa forma, ela poderia sim ter se distanciado de Deus. Se os filhos vêm dele e ele não está me dando os filhos, ela tinha tudo para ser indignada e se afastar do próprio Deus. Naquela época era comum as pessoas irem até o templo para oferecer sacrifícios, e era justamente ali onde normalmente acontecia esse desgaste. Sim. Naquela cerimônia onde o seu esposo oferecia o sacrifício e depois ele olhava para ela e falava, olha, eu te dou porção dobrada, eu te amo tanto. Ele chegou a dizer para ela, eu não sou melhor do que 10 filhos. E ela olha para ele assim, como se dissesse, a questão não é o casamento. Isso. Né? Ele acabou sendo insensível por não entender essa questão, e ela sai chorando e lamentando, como você bem narrou, até esse momento que ele olha para ela em desespero, né, em amargura. E ela, quando ele fala com ela tinha todo o direito de ser grosseira com Eli. Sim. Porque Eli foi grosseiro com ela. Sim. Ele acusou ela de embriaguez em plena luz do dia. Ele foi insensível, mais um insensível. Completamente. Mas ela se coloca numa posição de serva, numa posição de humildade. A oração que ela faz é uma oração de quem está com o coração tão quebrantado diante de Deus, de quem está rendida diante do Senhor, submissa à vontade do Senhor. E o próprio sacerdote ali é quem dá a palavra que vai acontecer o milagre. Ele ordena a bênção sobre a vida dela e assim acontece, né? Essa história nos inspira a continuarmos clamando, a nos colocarmos diante do Senhor com esse coração humilde, sensível, mesmo diante das acusações, mesmo diante das impressões de que Deus não está com a gente precisa recorrer àquele que é Senhor de todas as coisas. E muitas vezes, pastor, uma grande humilhação pode preceder e preparar para uma nova fase. Sim. Né?
Muitas vezes você precisa passar por aquela fase de humilhação. Para quê? Para você justamente se quebrantar, totalmente se derramar diante do Senhor. Os humilhados são exaltados perante o Senhor. E entre a oração e a resposta, existe um tempo de espera. É verdade. Diferente para cada pessoa, diferente para cada pedido, mas existe esse tempo de preparação. Lembrando que esse tempo de espera faz parte da obra do Senhor, né? E que Deus sempre é bom. O tempo todo. Ele é fiel, Ele é digno e Ele merece ser louvado. Independente da circunstância que a gente esteja vivendo, do momento que esteja a nossa vida. Amém. A gente não deve esquecer nunca de louvar a Deus. Porque se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, é porque até aqui Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, depois do que aprendemos com Ana, Quem será a próxima? Quem será? Alguém tem alguma aposta? O senhor aposta em alguém, pastor? Não vale, que eu acabo já olhando aqui e vou saber antes do tempo. É verdade. Gente, mas agora nós vamos falar de Ruth. A história de Ruth e de Naomi. Está no livro de Ruth, tem 4 capítulos. Ruth, quem era Ruth? Era uma estrangeira, viúva e sem herança. A autoria desse livro é atribuída ao profeta Samuel, tradicionalmente. É passada na época dos juízes, né? E o que houve? Era uma época de caos moral, de caos espiritual, né? Até houve uma grande fome e uma família mudou-se para as terras de Moabe. Essa família, o pai, a mãe e 2 filhos. Os 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas, né? Que era justamente a Ruth e a Orfa. Isso. O que aconteceu com essa mulher nesse exílio voluntário, digamos assim, né? Que ela foi em busca de uma terra melhor para viver. Ela perde o marido, a Naomi perde o marido, perde os 2 filhos. A lei permitia que as 2 noras, se quisessem, poderiam acompanhá-la, porque ela resolve voltar para sua terra, porque soube que a terra agora lá era uma terra boa de novo, né? Tinha passado aquele período mais difícil, né? Isso. Regressando então para Belém de Judá. No meio do caminho, ela está com as suas 2 noras e diz: olha, vocês não são obrigados a seguir comigo. Eu estou voltando para minha terra, mas fiquem aqui em Moabe. A lei permite, voltem para suas famílias. Meus filhos morreram sem deixar herdeiros, não haviam suscitado herdeiros. Voltem, vocês são jovens, vão refazer suas vidas. E Orfa voltou. Aos prantos. Mas voltou, né? E Noemi tomou uma decisão fantástica, né? Ela disse, Ruth 1,16, pastor. Ela disse: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, isso mudou completamente a vida de Ruth. Ela tomou mais uma vez uma decisão corajosa. Gente, como são corajosas essas mulheres, né? É verdade. Uma decisão corajosa, porque ela assumiu um Deus que não era o dela. Né? Aí não foi só uma questão de lealdade familiar. Houve uma conversão, realmente. E no início ela pode até ter ficado em lealdade à sua sogra, mas ela reconhece que quer assumir aquele Deus como o Deus da sua vida também. Né? E o que vem em seguida, né? Ela vai colher espigas, que existia, estava inclusive na lei, né? Que aqueles produtores deixassem as espigas que tivessem caído ali fácil para quem estivesse passando por alguma situação hoje chamada de vulnerabilidade social. Né? Então, quem estivesse nessa situação sabia que pelo menos as espigas teria para comer. Né? E a mão do Senhor faz com que ela vá para os campos de Boaz, que ela não sabia quando lá chegou, mas que era um parente do seu marido. E aí, um pequeno parênteses, existia a figura do remedor. Isso. Né? Remedor era aquele parente que, quando a pessoa tivesse perdido tudo e já não tivesse um marido, um pai para fazer, ele poderia vir remir aquela situação, pagar aquelas dívidas e regularizar a situação da família. É mais ou menos isso, pastor? Quer acrescentar alguma coisa na figura do remidor? Nós temos 3 expressões no hebraico para essa questão do remidor, né? O remidor poderia ser aquele que vingaria a morte de alguém,
de um parente próximo. O remidor poderia ser aquele que quitaria as dívidas de um parente. Sim. Ou, como é no caso de Ruth, o remidor seria responsável por continuar dando descendência àquela mulher. Caso não houvesse um homem que pudesse casar com ela e ter filhos, ela, para não ficar desamparada ao longo da vida, surgia então um daqueles parentes, normalmente era o mais próximo. Sim. Tinha uma linha sucessória, o irmão, né? Então, isso, e aí, isso. Né? Como ela já não tinha mais o cunhado, que também havia falecido, sim, né? Então descobriu-se que Boaz fazia parte dessa linhagem, mas ele não era o primeiro nome. Não, tanto é que houve uma negociação. Precisaram negociar, e quem fosse responsável por ser o remidor dela, não seria o remidor apenas dela. Assumiria a sua sogra, sim, Noemi, faria parte disso, e assumiria também as terras que eram pertencentes a esta família. Sim. E aí aquela pessoa disse: eu não tenho condições de adquirir tudo isso. Então Boaz, como tinha mais condições, ele vai e assume esse lugar. Mas Boaz faz isso de boa vontade, porque realmente ele a expressão da Bíblia, né? Ela achou graça diante dos olhos de Boaz. Ele realmente passou a gostar, a desejar que ela fosse sua esposa. Então, na realidade, ele simplesmente não cumpriu um ritual. Acredito eu que ele cumpriu esse ritual com o coração alegre. Né? Sim, sim. E daí que desse casamento mudou completamente a vida dela, trouxe a sua sogra, que tinha perdido completamente, né, a vontade de viver com alegria, e ela gerou um filho, Obed. E a partir daí, então, ela também entrou para a linhagem de Davi, porque Obed, para quem não lembra, foi o avô do rei Davi. Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Então, que lições maravilhosas a gente tira de Ruth, né? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, a gente faz uma escolha que muda a nossa vida. Naquele momento que ela fez aquela escolha pelo Deus de Israel, ela mudou completamente a sua vida. Porque Deus, pastor, você sabe disso, Ele vai movendo as circunstâncias. Então, não existe acasos, né, na vida de um crente. Amém. Não existe coincidências. Né? Alguns dizem que existe a cristocidência. Amém. Né? Então, não foi por um acaso que ela foi para o campo de Boaz. Não foi por um acaso que ele, já olhando para aquela moça, perguntou quem era. Ele se interessou por ela. É uma viúva estrangeira que está recolhendo. Deixe tudo para ela, deixe que ela recolha à vontade. Né? Cuidem que ela se alimente. Então, as coisas, quando a gente caminha com Deus, não existe acaso, não existe coincidência. Até as coisas que aparentemente a gente não entende por que estão acontecendo, quando a gente tem a convicção firme de que Deus está no controle total da nossa vida. Tem a passagem que diz, não é, pastor, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém. Não é que tudo só vai acontecer coisas boas. É que, inclusive, as coisas aparentemente ruins, os aparentes fracassos ou as esperas, muitas vezes que a gente fica angustiado com aquela espera, você não precisa se angustiar, porque tudo coopera para o nosso bem. Se a gente ama a Deus e se a gente passou o controle da nossa vida para Ele. É sim. Né? É sim. Romanos 8, 28. Isso. Você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, né? Então, e Deus, Ele não supre só as nossas necessidades imediatas, como foi no caso dela. Ele traz restauração. Ele não só providenciou ali, vou aqui arranjar um local para você dormir melhor, vou arranjar aqui. Não. Ele mudou a história dela. Então, houve o casamento, houve a descendência da família, houve o retorno da alegria de sua sogra, e ela passa então a fazer parte da linhagem do Salvador. Então, isso é graça, né? Favor imerecido, independe de origem, independe de circunstância, independe de mérito. O que foi preciso ela fazer foi simplesmente ela se render e aceitar a esse Deus. Sim. A história dela é extremamente rica, como Sim. você bem narrou pra gente. Aquele cenário, Noemi foi com a sua família para as terras de Moabe, fugindo da seca. Sim. E quando chega ali, seus filhos contraem esses matrimônios com Orfa e com Ruth, e parece que ela estava fugindo de algo que era muito ruim. Sim. E entra num cenário muito pior. É uma família devastada pelo luto. Sim. É o sogro que faleceu, é seu esposo que faleceu, é o cunhado que faleceu, Exatamente. né? Ruth, muito jovem,
ela se liga intimamente à sua sogra. Ela tinha o direito, por ser muito jovem, de retornar, porque a sogra já não tinha mais condições de gerar filhos. Exatamente. E era por isso que ela tinha liberdade de poder voltar. E a sogra tá tão ferida que em um determinado momento do texto, Noemi vai dizer que não quer mais ser chamada de Noemi, ela quer ser chamada de Mara. Isso. Porque ela se tornou amarga. É verdade. A vida parece que perdeu o sentido, perdeu o valor. Ela tá voltando para sua terra para tentar sobreviver, mas ela não quer que aquelas meninas passem por isso. E ela fica insistindo. Ela insiste tanto que Órfã acaba cedendo. Ela não queria ir embora. Mas foi. E Ruth disse, eu não posso deixar essa senhora sozinha, desamparada. Sim. Porque sem a presença de Ruth, a história de Noemi, o desfecho da história seria muito cruel. Triste, muito triste. Seria uma mulher que estava em completa vulnerabilidade, que ia depender de assistência dos outros. Talvez já nem tivesse condições físicas de estar lá colhendo as espigas. Então, tanto é que ela ficava e quem ia era Ruth. Exatamente. E dentro desse cenário, o que chamou muito a atenção da comunidade foi o testemunho de Ruth. Sim. As pessoas ficaram impressionadas como Ruth, uma mulher tão jovem, poderia dedicar a sua vida dela agora em cuidado da sua sogra. É verdade. Que vínculo. Ela poderia ter voltado para a mãe dela, mas não, ela preferiu estar com a sua sogra, fez esse voto público dizendo, para onde tu fores irei, e o teu Deus será o meu Deus. Ela chega a dizer, olha, aonde você for sepultada, eu serei sepultada. Ela está dizendo, eu não vou te abandonar de forma nenhuma. Imagina. Na verdade, esse texto nos conta a história de duas mulheres, né, que assumem esse protagonismo. Porque quando chega no 3º capítulo, no versículo 1, Noemi quer retribuir tamanha bondade de Ruth. E ela diz assim, minha filha, preciso encontrar um lar seguro para a nossa felicidade, ou em outras versões, para a sua felicidade. Enquanto Ruth, com todo vigor e jovialidade, cuidava da sua sogra, a sua sogra estava ali preparando as estratégias, pensando como é que poderia sair daquelas circunstâncias, e é ela que incentiva a Ruth a se aproximar ainda mais de Boaz. É verdade, né? Indica como é que deve se aproximar, o que deve ficar deitado aos seus pés, né? Que havia uma simbologia, né? Que significava, eu estou precisando da sua proteção, né? Isso. E o que é encantador nesse livro é que Boaz, quando percebe essa vulnerabilidade de Ruth, ele fica tão admirado com o testemunho dela, que ele fala, minha filha, você poderia procurar os homens jovens, você poderia procurar os homens ricos, você poderia ter deixado a sua sogra de lado, mas a forma como Deus te trouxe até aqui, ele deixa claro para ela, olha, tem uma pessoa que está na minha frente, eu não posso fazer nada, mas se essa pessoa não fizer, pode ter certeza que eu vou fazer. Boaz ficou impressionado com essa postura de Ruth, e ele tá ligado a ela pela mulher valorosa, pelo caráter dela, pelo desejo dela de honrar o próprio Deus. E é dessa forma que ele assume esse lugar de remidor na vida de Ruth. Sim, na realidade ela como se estivesse honrando o pai e mãe, né? Sim. Que é inclusive o mandamento de Deus, né? O primeiro mandamento com promessa, se eu não estou enganada, né? Exatamente. Honrar pai e mãe para... que te prolongues os dias sobre a terra. Então, que bênção, né? Que bênção que Ruth tomou essa decisão. Tomou essa decisão primeiro pela sogra, né? E depois por Deus, né? É isso mesmo. E aí mudou completamente a história deles. Eu fico impactada, assim, à medida que eu estudo, que eu me debruço novamente, né, para trazer essas reflexões aqui, para bater esse papo com o pastor Vitor, eu fico muito impactada, eu fico cada dia mais surpresa. Eu acho que não tenho mais como me admirar, e venho e olho e me admiro novamente, e me surpreendo com esse nosso Deus maravilhoso. É verdade. Que enxerga cada um de nós, por mais insignificante que a gente pense que é, por mais comum que a gente se sinta, por achar, algumas pessoas dizem, não, ele não vai se preocupar com isso, ele deve ter outras coisas mais importantes para se preocupar, gente. Não vamos engarrafar Deus, não. É isso mesmo. Deus, ele não tem tamanho, não tem nada que limite o seu agir. Amém. E nós somos importantes para ele, sim. Ele vê cada oração, ele vê cada lágrima, ele vê cada joelho dobrado. Amém. Nunca devemos nos esquecer disso. Aleluia. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Olha só, até então foram duas. Quero saber quem serão as próximas. Vamos lá, vamos para Hadassah. Hadassah.
Hadassah ou Esther, né? Como preferir, né? Esther a história dela tá no livro de Esther, a órfã que mudou o império. Né? Qual é o contexto da história de Hadassah? O povo de Israel está no exílio babilônico, né? Eles estão cativos lá no Império Persa durante o reinado de Assuero ou Xerxes, né? Sim. É a mesma pessoa. E o que acontece? O Assuero deu um banquete, como ele costumava dar, banquetes que duravam 6 meses, né? Para o quê? Para mostrar para os seus príncipes e para o seu povo quão grande, quão forte, quão maravilhoso era o seu império. E ele também, né? Perfeito. Então ali ele era o auge do seu egolatria, né? Olha, aqui ninguém vence a gente. Nós somos o maior império. Nós temos 127 províncias. Então, era o máximo. Era o máximo. E ele costumava fazer isso. Numa dessas festas que ele estava dando de 6 meses, quando chega ao final das comemorações, né? Que ele está lá no palácio, a sua esposa está Vashti ou Vashti, né? Depende da versão. Depende da versão. Estava recebendo as mulheres, também dando suas festas. Ele resolve ter uma ideia de mandar chamar sua esposa. Até aí nada demais. Chame minha rainha, que era de uma beleza estonteante. Mas ele quis trazê-la como um troféu. Isso. Chame a minha rainha e diga que ela venha despida, com uma coroa na cabeça. Né? Alguma coisa. Então ela mandou dizer que não iria. Então aquilo, ele já devia possivelmente estar embriagado, Sim. né? Bebendo direto, né? Já uma semana, já dentro desses 6 meses, uma semana com essa festa dentro da festa. Isso. Né? E ele não aceitou. Então aquilo foi horrível. Como é que uma mulher, mesmo sendo rainha, se atreve a dizer ao grande, magnífico Assuero que não vai cumprir uma ordem dele, que não vai acatar, que não vai lá desfilar na frente dos seus amigos bêbados também, não vai fazer aquela exibição, né? Então, o que acontece? A partir daí, ele se aconselha, né, com aquelas pessoas que estão mais próximas dele, e eles tiveram muito medo de que aquele ato de rebeldia pudesse se replicar nas províncias, junto aos governadores, junto aos príncipes. Aí eles dizem, já imaginou se agora as esposas resolvem não obedecer aos seus maridos? Isso vai ser o caos. Perfeito. Então, o que acontece? Vashti é destituída do cargo de rainha, é colocada totalmente à parte, e aqui a gente pode fazer uma analogia, considerando que o nosso rei é Jesus. Quando a gente se afasta da presença de Jesus, nós perdemos tudo, que foi o que aconteceu com Vashti, e ele resolve mandar buscar em todas as suas províncias jovens, né, virgens, para ver qual delas ele se agradaria. Então ele iria haver todo um preparativo de banhos, né, de perfumes, de tratamento de pele, para que elas pudessem estar à altura de ser apresentadas ao rei. E a ideia era o seguinte: elas vão sendo preparadas, passam a noite com o rei. Se ele não gostar, vai para o harém dele. Se ele gostar, teria uma nova rainha. Esse é um lado da história. O outro lado da história, existia uma judia, Hadassah, que estava lá, né, no cativeiro, jovem e órfã. Ela era da tribo de Benjamim. Ela foi adotada, né, adotada por seu primo, né, que era o Mardoqueu. E ela é levada entre essas jovens. Né? De alguma forma, passaram e entenderam que ela, digamos assim, atendia ao perfil do que estava sendo solicitado. E ela foi levada, então, para ser preparada para ser apresentada a ele. Né? O que acontece é que ela é a escolhida, ela vira a esposa de Assuero, e junto a isso depois vem toda a parte da trama, né, de que houve uma trama para aniquilar o povo judeu, né? Então houve esse duelo entre Amã e Mardoqueu. Amã foi um assessor do rei, que subiu muito no seu conceito, e ele deu uma ordem de que todo mundo se curvasse quando Amã passasse, né? E Mardoqueu só se curvava diante de Deus, não se curvou diante do homem. E isso gerou assim, uma raiva muito grande. Quem é esse Mardoqueu para não se curvar diante de mim? Perfeito. Né? Então aí descobriu que ele era do povo judeu,
e armou, fez uma série de coisas lá para que todo o povo, e não só o Mardoqueu, fosse eliminado. Aí o que acontece? Quando a ordem é expedida, né, para todas as províncias, com selo real e com tudo, Mardoqueu faz com que essa história chegue diante de Ester. E ele pediu a ela antes, olha, não diga nunca que você é do povo judeu. E ela nunca havia comentado isso. Quando ela tomou conhecimento do que tinha se passado, ela pediu para que todos entrassem em jejum e oração, né? E ali ela passou também em jejum e oração, e ela foi diante do rei. Já isso, ir diante do rei já foi um ato de coragem. Muita. Porque naquela época, mesmo a esposa do rei só poderia ir à sua presença se ele chamasse. Se ele não chamasse, ela estava correndo o risco de ser morta. Ia depender de se ele ia aceitar aquela visita inesperada ou não. Levantando o cedro. Exatamente. Se ele levantasse, ótimo. Se não, então ela já enfrentou o primeiro desafio. Mas ela tinha feito o jejum, ela tinha feito a oração. E ela entendeu que ela estava posicionada ali para fazer alguma coisa. Então, a partir disso, ele deixou que ela entrasse. E ela disse, olha, eu quero lhe preparar uma festa para o rei, eu quero dar um banquete. Mas quero que você chame Amã também. E assim foram 2 banquetes, até que ela contou, né, para o Assuero o que tinha havido. E o Amã se deu muito mal. Eu vou correr mais nessa parte, que a gente quer focar mais nela. Amã se deu muito mal, acabou sendo enforcado na forca que tinha mandado fazer para Mardoqueu. E Assuero disse, olha, eu não posso voltar atrás no que eu já mandei fazer. Um rei do porte dele não poderia estar indo e vindo nos seus decretos. Uma vez decretado estava. Mas eu posso dar chance a que o povo judeu se arme e se defenda. Isso. Né? E assim foi feito, e o povo judeu, inclusive, matou muitos, né? Conseguiram se defender. E ficou tudo bem. O que a gente aprende com essa moça? Com a Hadassah, né? Quais as lições que a gente pode tirar? Primeira coisa que a gente tira é de soberania, que nenhuma ação humana, houve toda uma trama, houve uma ordem, um decreto expedido para matar o povo judeu, é capaz de frustrar os planos e os propósitos de Deus. Amém. Tá? Outra coisa, a gente é posicionado num local porque Deus quer. Então, o Mardoqueu diz, você faça alguma coisa, porque quem sabe para isso é que você está nesse local. Porque era uma coisa meio absurda você imaginar que uma órfã de um povo que estava cativo chegaria a ser a rainha da Pérsia. Né? Então, muito importante, se ela não fizesse, o povo teria morrido? Não. Deus é o Senhor da história, né? Deus levantaria outra pessoa, outra circunstância, e ela perderia a oportunidade de ser instrumento na mão de Deus. Essa é a afirmação do primo dela. Exatamente. É isso que ele diz. Ele, de forma muito clara, ele diz, olha, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te constituiu rainha. Exatamente. Né? E ele diz, olha, se você não agir, pode ter certeza que de outro lugar virá socorro. Com certeza. E o que mais me encanta é a frase dela, se perecer, pereci. Quando ela declara esse jejum e ela diz, olha, eu vou fazer o que tiver que fazer. Se tiver que morrer, eu vou morrer. E é muita coragem, muita fé. Gente, são mulheres de grande coragem. Esse elemento fé e coragem a gente está vendo em todas essas mulheres que a gente tem trazido. Então, o que a gente... Floresça onde Deus lhe plantar. Por mais difícil, às vezes, que esteja a circunstância. Por mais complicada que seja a sua família. Por mais, sabe, você não entende, você acha que não vai dar certo. Transborde o amor de Deus. Amém. Transborde a presença do Senhor, que você vai entender que é para isso que você nasceu naquela família. É para isso que você está naquele emprego. É para isso que muitas vezes você está passando por uma determinada situação. É verdade. Então, é privilégio. É um grande privilégio. Esse livro nos inspira
com relação ao Deus das reviravoltas, né? Sim. Quando a gente vai lendo esse livro, a gente sempre fica surpreso com aquilo que Deus vai fazendo. Quando tudo parece ser o fim, na verdade, Ele remodela e dá um outro desfecho. Minha amada irmã, muitas lições importantes você trouxe pra gente hoje. Mais uma vez, a gente não vai conseguir abarcar todas essas mulheres. Puxa vida, não me diga que o tempo já está acabando. O nosso tempo já está acabando. Ah, a gente vai orar agradecendo ao Senhor por esse momento tão precioso, onde essas mulheres de fé nos inspiraram tanto. Nesse programa, você nos fez lembrar como Deus usa pessoas que para muitos são improváveis, pessoas que foram rejeitadas, desprezadas, pessoas que eram vulneráveis, Sim. pessoas que estavam lidando com dores profundas de luto, mas que foram usadas pelo Senhor para a glória dele. Vamos falar com o Senhor? Vamos orar? Vamos orar. Deus, quero te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso. Eu te peço por essa audiência tão querida que nos assiste, que cada um que nos assiste, ó Pai, possa ter a certeza que mesmo quando esquecido por alguém aqui, mesmo quando desprezado ou rejeitado por outro, continua sendo alvo do cuidado do Senhor. O Senhor dos altos céus dispensa o seu favor, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E é por isso, Pai, que continuamos te servindo. Te agradecemos por esse momento tão precioso. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero mais uma vez te agradecer, minha irmã. Foi um tempo abençoador. A gente tem aprendido muito com essas mulheres e já fica o convite para a gente continuar esse estudo e você trazer mais essa lista. Se você quiser citar agora, já para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes, fique à vontade. Certo. Eu que agradeço, como sempre, eu aprendo muito e Deus me edifica demais quando eu estou me preparando, né, estudando a sua palavra. E assim eu já posso trazer aqui os nomes das que serão objeto da nossa próxima conversa para encerrar esse ciclo, né? Não encerrar porque exaurimos todas as mulheres, né, que estão nessa condição, mas porque nós selecionamos algumas. Então nós ainda vamos conversar sobre a serva de Naamã, Perfeito. a mulher do fluxo de sangue, Maria, mãe de Jesus e Maria Madalena. Amém. Amém. Quem quiser já ir estudando, lendo sobre a história dessas 4 mulheres que eu citei aqui, já para quando a gente vier trazer esse bate-papo, quem sabe já ter alguma pergunta, alguma dúvida, ou de repente trazer um ponto, um aspecto que a gente não percebeu e Perfeito. nos ajudar. Amém. Então, já está feito o convite, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja e que nós possamos, como essas mulheres, sermos usadas por Ele. Amém, amém. Quero agradecer a nossa audiência, muito bom ter a sua companhia e você pode continuar conosco acessando www.pibfortaleza.org.br. Você vai encontrar lá os nossos programas ao vivo e em loop, passando ao vivo sempre domingo às 10 horas da manhã e vamos fazendo a retrospectiva ao longo da semana. Esse programa também vai ao ar no YouTube na próxima sexta-feira, no YouTube da PIB Fortaleza. É sempre bom ter a sua audiência. Deus abençoe.